pelo privilégio de estarmos reunidos hoje para concluirmos o estudo do livro de Jonas. E eu quero convidar você para abrir o texto, em Jonas, capítulo 4, versos de 1 a 11. Jonas 4, de 1 a 11. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que Deus nos abençoe, queridos. Nós vamos meditar sobre o tema Jonas, um homem em crise com Deus. Jonas, um homem em crise com Deus. Nós poderíamos sintetizar o que nós já vimos até aqui da seguinte maneira. No capítulo 1, nós encontramos Jonas e a tempestade. No capítulo 2, encontramos Jonas e o peixe. No capítulo 3, Jonas e a cidade. E agora, capítulo 4, Jonas e o Senhor. Você vai perceber que o escritor vai da compaixão de Deus para a ira de Jonas, do triunfo do propósito divino para o desejo fracassado de Jonas. E é curioso perceber, porque no capítulo 3 você vai notar o sucesso estrondoso da pregação de Jonas. Talvez Jonas foi o maior fenômeno na história do evangelismo mundial. Nunca houve tamanho sucesso na evangelização como aquela experimentada por Jonas em Nínive. Entretanto, ele não se alegra com o seu trabalho, com os resultados da sua pregação, porque sua mentalidade estreita, exclusivista, preconceituosa, priva Jonas de alegria, e ele se enche então de ira. Já que os ninivitas não morreram, ele quer morrer. Eu acredito que esta mentalidade exclusivista, ela ainda está presente hoje. Há muitos segmentos religiosos que pensam que podem lotear o céu e parecem ser os únicos detentores da graça de Deus. Querem a graça de Deus apenas para eles. E se o livro de Jonas terminasse aqui no capítulo 3, teríamos que admitir que Jonas tivesse sido talvez um dos maiores profetas da história, porque terminaria com o resultado esplêndido da sua pregação.
Mas Deus não está preocupado apenas com resultados. Deus está atento às motivações. Por isso, o capítulo 4 parece que começa um anticlímax, conclui com um anticlímax. Porque depois de um resultado tão estupendo, Deus abre a cortina do coração de Jonas e vai revelar a nós que este homem fez a coisa certa com a motivação errada. Teve resultados estupendos, mas ele não queria esses resultados. E a palavra de Deus está nos alertando sobre o grave perigo de nós estarmos obedecendo a Deus sem alegria, sendo uma bênção para os outros, mas não usufruindo dessa mesma bênção. De tal maneira que o livro de Jonas termina não falando apenas da conversão dos ninivitas, mas também abordando a rebelião de Jonas. Enquanto os pagãos se derretem, Jonas se endurece. Enquanto os que viviam nas trevas correm para a luz, aquele que vivia na luz caminha na direção das trevas. De tal maneira, queridos, que enquanto os pagãos buscam o favor de Deus, o profeta se insurge contra Deus. E eu gostaria, à guisa de introdução, mencionar aqui três perigos a que nós estamos expostos na obra de Deus. Em primeiro lugar, o perigo de pregar aos outros e não usufruir o poder da mensagem que se prega. Notem isso. Jonas viu o poder de Deus agindo gloriosamente em Nínive. Ele percebeu que, como resultado da sua pregação, os corações mais duros começaram a se quedar. A cidade sanguinária, a cidade da feitiçaria, a cidade da promiscuidade se humilha até o pó. Mas Jonas é um pregador que confronta os outros, mas não confronta a si. Ele é um canal de bênção, mas ele não recebe essa mesma bênção. É muito triste, irmãos, quando os servos de Deus são uma bênção para os outros, mas eles próprios deixam de ser abençoados. Isso é um grande risco, de você ser apenas um canal, mas de repente esta bênção que você leva para os outros, não para na sua própria vida. Isso aconteceu com Jonas. Segundo perigo que eu gostaria de alertar os irmãos, é o perigo de se cansar da obra e na obra. A impressão que você e eu temos lendo o livro de Jonas é que ele obedeceu porque não tinha outra opção. Porque Deus o encurralou por todos os lados. O que ele pensou foi isso: ou eu obedeço ou Deus me mata. Ele estava entrincheirado por Deus. O que você percebe na leitura do livro é que o ministério para Jonas não era um deleite, era um peso. Jonas não tem alegria no que faz. Ele prega e alcança os maiores resultados, mas a conversão de todos os seus ouvintes lhe traz desgosto em vez de alegria. Na verdade, Jonas está deprimido e cansado de Deus, cansado da obra e cansado na obra. Terceiro perigo, o perigo de se fazer a obra de Deus, mas de não se deleitar no Deus da obra. Irmãos amados, esse princípio é muito importante e esse perigo é muito grave. A sua maior prioridade, a minha maior prioridade, não é fazer a obra de Deus, mas deleitarmos-nos no Deus da obra. Em outras palavras, o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Comunhão com Deus precede trabalho para Deus. Jonas está fazendo a obra de Deus, mas Jonas não está se deleitando em Deus. Jonas faz a obra de Deus, mas o coração dele não está em Deus. Deus não requer apenas que os seus servos façam a sua obra, Deus requer que os seus servos façam a sua obra de todo o coração. Deus não requer apenas trabalho certo, Ele quer motivação certa. Daí, queridos, nós estamos prontos para
considerar o texto de hoje. E eu chamo a sua atenção então para a primeira lição desse texto. Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Veja comigo esse primeiro ponto. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A palavra irado aí na língua hebraica é a mesma palavra quente, fervendo, em estado de ebulição. A ideia é que o coração de Jonas era como que uma fornalha acesa, crepitando. E desta maneira, Deus e Jonas são diametralmente opostos. Porque quando você lê no capítulo 3, 9, Deus se afastando da ira, Jonas caminha estrada oposta. Ele se aproxima da ira. No mesmo momento em que Deus é tardio para se irar, Jonas é apressado para ficar irado. Eu pergunto a você, o que é que desgostou Jonas a tal ponto de ficar fervendo em ira? O que é que irritou tanto esse homem? O que o perturbou a tal ponto? Nós podemos ver duas respostas. Porque é claro que você tem que conectar o começo do verso 4 com o final do capítulo 3. Com isso, desgostou-se Jonas. Com isso o quê? Com o que ele acabara de dizer no verso 10 do capítulo 3. O que tinha acontecido? Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer e não o fez. Então, o que levou Jonas a se irar? Duas coisas. Primeiro, a conversão dos ninivitas, está aí no capítulo 3, 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. Por que Jonas está irado porque os ninivitas se converteram? Por causa do seu nacionalismo idolátrico, preconceituoso, e por que não dizer até racista. Jonas amava tanto a Israel, que ele odiava qualquer povo que pudesse se constituir em ameaça para Israel. Jonas queria a salvação de Israel, mas ele queria a condenação dos ninivitas. Ele se desgosta porque os ninivitas estão se convertendo. Ele pregou o juízo, e para surpresa dele, eles clamam por misericórdia. Ele pregou condenação, e os ninivitas buscam e clamam por misericórdia. E isso o irrita profundamente, porque isto frustra o seu projeto pessoal. A segunda coisa que o irrita está aí, no capítulo 3, 10, da parte B, e isso é que define com isso, isso que o levou à ira, a segunda coisa é a compaixão de Deus. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer e não o fez. Notem vocês, que Jonas está ardendo em ira, porque Deus afastou a sua ira. Na medida em que Deus se afasta da ira, Jonas fica irado. A ira de Jonas é como um fogo que crepita e queima, incendiado de raiva, como uma fogueira de desgosto. E por quê? Porque Deus é bom, ele está irado. Porque Deus perdoa, ele está irado. Porque Deus é benigno, ele está irado. Ele reclama, não da severidade de Deus, mas da bondade de Deus. Ele desgosta do que Deus gosta. Segundo lugar, segunda lição. Jonas é um homem que ora para reclamar de Deus. Olha o verso 2 comigo. Olha o verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Veja comigo um ponto aqui importante. Jonas é um profeta que não tem prazer na oração. Ele só ora 2 vezes neste livro. A primeira vez, está lá no capítulo 2, versículo 1, é para buscar o socorro divino para si. A segunda vez que ele ora é para reclamar de Deus.
Nas duas ocasiões, suas orações são direcionadas para ele mesmo. Ele não ora nem para se deleitar em Deus e nem ora para interceder pelos outros. Agora, esta última oração de Jonas é dolorosa, porque ele ora como um pretexto para lançar no rosto de Deus a ideia de que Deus está errado e ele está certo. Notem comigo que na primeira oração, ele se alegrou com os atributos de Deus. Por quê? Porque esses atributos de Deus foram endereçados para salvá-lo de uma morte iminente no ventre de um grande peixe. Mas agora, ele ora com desgosto, acusando a Deus desses mesmos atributos, porque Deus emprega agora esses atributos para salvar os outros. Quando se trata de salvar a ele está feliz. Quando se trata de salvar os outros, ele está infeliz. Agora, existe certamente uma distinção entre a primeira e a segunda oração. Poderíamos dizer que ele fez a melhor oração no pior lugar, no ventre do peixe, porque pelo menos ele pede clemência e misericórdia. E ele fez a pior oração no melhor local, porque ele fez a pior oração em Nínive, o centro da vontade de Deus para a sua vida, e onde Deus estava realizando os maiores milagres, a conversão de centenas de milhares de pessoas. Na primeira oração, ele pede a Deus, com o coração quebrantado, para que Deus o salvasse. Na segunda oração, ele pede a Deus com o coração irado, para que Deus o matasse. Por que ele foge de Deus, à luz do verso 2? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? O que leva Jonas a fugir de Deus para Tarsis, não era o medo da morte, mas era o medo que os ninivitas não morressem. Esse era o medo dele. Jonas não ora para entrar na sala do trono, como cantamos hoje, e banquetear-se na intimidade de Deus. Ele ora para assacar contra Deus amargas acusações. Que coisa triste. Ele está reclamando de Deus, porque Deus salva, porque Deus perdoa. O que leva esse homem a se encher de ira? Vamos ver o verso 4 aí, verso 2, em primeiro lugar, olha aí. Por isso me adiantei fugindo de Tarsis, pois sabia, primeiro, que és Deus clemente. Ele está irado por causa da clemência de Deus. O que é a clemência de Deus? Este santo atributo da excelência moral de Deus, onde Ele é paciente e benigno em suas obras e em suas ações. Jonas perde o controle, porque Deus é imutável no seu plano eterno de salvar pecadores arrependidos. Em outras palavras, Deus é benigno. Segundo lugar, ele está irado por causa da misericórdia de Deus, e misericordioso, está aí no verso 2. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá a você e a mim o que nós merecemos. Nós merecemos o juízo e Deus nos dá graça. Nós merecemos a condenação e Deus nos justifica. Nós merecemos o juízo e Deus nos perdoa. Note que Jonas está ardendo em ira porque Deus é cheio de misericórdia. Terceiro lugar, por que ele está irado? Ele está irado porque Deus é tardio em irar-se. Se Deus é lento em se irar, Jonas é rápido em se entregar à ira. Ele caminha em direção oposta à ação de Deus. Isso é maravilhoso ler na Bíblia, irmãos. Deus não condena ao pecador antes de oferecer a ele uma chance de arrependimento. Antes das taças do juízo serem derramadas, as trombetas da graça são tocadas. Quarto lugar, por que ele está irado? Ele está irado porque Deus é grande em benignidade. O que é isso? Significa, sendo Deus benigno, que Ele não nos trata conforme nós merecemos. Ou seja, a causa do amor de Deus por nós não está em nós,
Está nele mesmo. É por isso que o amor de Deus é tão diferente do nosso. Reverendo Weber, quando esteve falando aqui na Semana Teológica, ele usou uma expressão muito interessante. Quando você está namorando alguém, ou quando você se casa com alguém, por que você toma essa decisão? Porque, via de regra, a pessoa com quem você está agora se relacionando atraiu o seu amor, atraiu a sua atenção. Essa pessoa encantou você, e as qualidades desta pessoa motivaram você a centralizar o seu amor nela. Mas não foi por essa razão que Deus nos amou. Não havia nada em nós que agradasse a Deus ou que atraísse o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós inimigos, sendo nós pecadores. Ele nos amou não porque a razão do amor dele estivesse em nós, no objeto amado, mas naquele que ama, nele mesmo. Isso é benignidade. Deus está irado porque Deus se arrepende do mal. O que é arrepender-se do mal? Isto é uma figura de linguagem que nós chamamos de antropopatia. Antropos, homem, patia, sentimento. Então, antropopatia é você atribuir a Deus um sentimento humano. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal, de jeito nenhum a Bíblia está dizendo que Deus comete erros, que Deus comete falhas, que Deus comete equívocos. Ou que Deus deixa uma ação ruim para uma ação boa. O que a Bíblia está querendo dizer é que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos duas possibilidades de resposta a esta mensagem. Ou nos endurecemos, então o juízo é aplicado, ou nos arrependemos e o juízo é suspenso e dada a misericórdia. Na verdade, Deus permanece imutável. Quem muda é o ouvinte. Se o ouvinte responde à mensagem com arrependimento, em vez do juízo vem a misericórdia. O que aconteceu com Nínive foi isso. Se Nínive permanecesse sem arrependimento, o juízo já estava lavrado. Mas como Nínive respondeu à mensagem com arrependimento, o juízo foi suspenso e oferecida a misericórdia. E essa mudança é que a Bíblia chama de arrependimento de Deus, arrependeu-se do mal. Terceira mensagem deste livro. Jonas, um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Olha o verso 3 comigo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está deprimido, porque Deus está celebrando a salvação dos ninivitas. É muito estranho isso. Mas Jonas se entristece com aquilo que alegra o coração de Deus. Jonas quer morrer, porque os outros querem viver. Irmãos amados, Jonas já havia orado para reclamar dos atributos de Deus no versículo 2. Agora ele ora de novo, para desistir da mais extraordinária dádiva de Deus, que é o dom da vida. Eu ontem fui fazer uma visita para um homem que tentou se matar a semana passada. E eu cheguei no seu quarto, ele me recebeu com um sorriso, me contou a história do seu drama, da sua angústia, do seu desespero, e eu perguntei para ele, que lição você tirou de tudo isso? Do seu pai ter aparecido, quando ele já estava quase desfalecendo, enforcado com a camisa. Ele me respondeu, a lição que eu aprendi, é que eu nunca posso jogar fora a maior dádiva de Deus, o dom da vida. Notem vocês que o profeta Jonas acabara de orar, reclamando que Deus era bom, e agora ele continua orando, dizendo, Deus, eu quero morrer, ele quer desistir de uma dádiva preciosa de Deus, que é o dom da vida. Elias também pediu para morrer, mas a motivação era outra. Elias quer morrer porque ele olha para o seu país, para a sua nação, e vê que as pessoas não têm zelo pelo nome de Deus. Jonas quer morrer por egoísmo, porque a vontade dele egoísta não está sendo feita. Duas razões motivaram a Jonas para querer morrer. A primeira delas foi sua reputação. De certa forma, Jonas deve ter curtido no coração, por não ter feito uma leitura correta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus em Deuteronômio diz que se um profeta
falar e a sua profecia não se cumprir, ele é considerado um falso profeta. E ele chega em Nínive e prega um juízo irremediável. Dentro de 40 dias, e Nínive será subvertida. E o povo se arrepende, o povo se converte. E em vez de juízo, vem absolvição. Em vez de condenação, vem justificação. E ele poderia pensar, bom, eu vou me parecer como um falso profeta. Eu falo uma coisa e acontece o contrário. Só que, a palavra de Deus oferece e abre sempre uma porta de esperança. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que ele se converta e viva. Deus tem prazer na misericórdia, Deus é rico em perdoar. E certamente o juízo de Deus só viria sobre a cidade de Nínive, Jonas sabia disso, se aquele povo não se arrependesse. Tanto é que ele diz no verso 2, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, rico em benignidade, e que te arrependes do mal. A segunda razão por que ele queria morrer foi seu nacionalismo idolátrico. De certa forma, irmãos, Jonas amou mais a Israel do que a Deus. Porque não tenham dúvidas, a motivação de Jonas em não ir a Nínive, e depois pregar em Nínive sem amor, e depois se irar porque Nínive se converte, e depois querer morrer porque Deus não muda de ideia em relação a Nínive, é porque ele entendia que a sobrevivência de Nínive era a morte de Israel. E ele coloca os interesses da sua nação acima dos interesses de Deus. Ele bate de frente com Deus para não correr risco de ser considerado um profeta traidor da sua nação. Até porque a única profecia que você tem na Bíblia sobre Jonas, no livro dos Reis, é que ele foi o profeta que profetizou a expansão de Israel, e agora ele estaria profetizando, de certa forma, a decadência de Israel com a sobrevivência de Nínive, a capital da Síria. Quarta lição: Jonas, um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Olha comigo os versos 4 e 5. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Notem vocês, depois de condenar Deus por não se irar, Jonas é questionado a respeito da sua própria ira. Ele está bravo com Deus porque Deus não se ira. E agora Deus questiona: é razoável essa tua ira? O que é impressionante é que Deus pacientemente confronta Jonas. Não há nenhuma palavra de Deus que venha censurar Jonas, que venha repreender Jonas, que venha castigar Jonas por sua abordagem. Na verdade, o Senhor faz-lhe uma pergunta, dando-lhe a oportunidade de rever sua posição, mas Jonas permanece irredutível. Notem vocês, em vez de render-se a Deus como os ninivitas, Jonas prefere ficar em silêncio e sair de cena, fugir da cidade e ficar no local assistindo de camarote o que Deus haveria de fazer. Na verdade, ele espera que Deus se arrependa da sua benignidade, ele espera que Deus mude, porque ele não está disposto a mudar. Se você ler com atenção o livro, você vai perceber que esta é a segunda vez que Jonas está fugindo do centro da sua missão. A primeira vez, ele foge de Nínive para Tarsis. A segunda vez agora, ele foge de Nínive para sua cabana, como que para assistir de camarote o que haveria de acontecer à cidade. Notem vocês que ele deve ter se ausentado de Nínive antes de cumprir os 40 dias. Diz a Bíblia que ele percorreu, a caminhada em Nínive era uma caminhada de 3 dias, ele percorreu o primeiro dia, e não precisou mais, porque a mensagem se alastrou como rastilho de pólvora. Chegou ao rei, o rei baixa um decreto exigindo que
todos, dos pequenos, dos grandes aos pequenos, até os animais, todos se curvassem, todos se humilhassem, todos jejuassem. E então ele foge de cena, irado, faz uma cabana, mesmo numa situação desconfortável, e fica esperando até completar os 40 dias. E nesse tempo todo, ele está esperando que Deus mude de ideia, que Deus deixe de ser misericordioso, que Deus reverta o quadro e mande fogo e enxofre sobre a cidade de Nínive. Olha que coisa estranha. Ele foge de Nínive exatamente no momento em que Nínive corre para os braços de Deus. Ele poderia ter permanecido na cidade, abençoado aquele povo, no sentido de ensinar-lhe a palavra, de ensinar sobre a graça, de ensinar sobre a misericórdia, de receber aquele povo e dizer do plano de Deus, que o seu amor alcançasse todos os povos. Jonas torna-se imutável em sua rebeldia, porque Deus é imutável em sua bondade. Jonas não quer mudar, mas espera que Deus mude. Quinta lição. Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele é abençoado. Olha comigo os versos 6 a 8. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Notem comigo, irmãos, algumas coisas. Deus já havia livrado Jonas do mar. Agora Deus livra Jonas do calor do sol. A primeira vez que Jonas está alegre no livro é por causa de uma razão pessoal e egoísta. Ele ficou alegríssimo, felicíssimo, com a planta, no mesmo nível que está virado contra Deus. Em outras palavras, Jonas está muito feliz quando ele é abençoado, mas profundamente desgostoso quando os outros são abençoados. Em outras palavras, Jonas quebra os 2 principais mandamentos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que Deus faz o que fez aqui? Por que Deus protege Jonas naquela cabana, fazendo crescer rápida e milagrosamente uma enramada por sobre ele, com folhas largas? Alguns textos dizem que é uma boboreira, outros textos dizem que é uma momoreira, não importa o tipo de planta, o importa que era uma planta que fez sombra para ele. O que Deus está intencionando revelar a Jonas? Esse texto é pedagógico. O que Deus quer ensinar é o seguinte: Jonas, se você é capaz de ficar muito alegre por uma planta que nasceu para fazer sombra a você, quanto mais eu me alegro, quando uma cidade inteira, onde tem 120 mil que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, onde os estudiosos entendem que refere-se a crianças, ou seja, numa cidade onde devia ter 600 mil pessoas se convertem, não é muito maior razão para ficar feliz? Se você notar, Deus está agindo o tempo todo nesse livro. O grande agente do livro de Jonas é Deus. Foi Deus quem mandou a tempestade atrás de Jonas. Foi Deus que mandou o peixe tragar Jonas. Foi Deus que mandou o peixe vomitar Jonas. Foi Deus que mandou Jonas de volta a Nínive. Foi Deus quem converteu o coração dos ninivitas. Agora é Deus quem faz a planta brotar e crescer. É Deus quem manda um verme para destruí-la. É Deus quem manda o vento calmoso.
e o sol inclemente sobre a cabeça de Jonas. Agora preste atenção, o que significa esse vento calmoso e o sol batendo na cabeça dele e ele desfalecendo? Possivelmente este vento é o chamado siroco. O siroco é um vento quente, é um sopro quente, quase sufocante, que atinge aquela região, elevando a temperatura para mais de 45 graus. Quando esse vento sopra, via de regra, nem os pássaros conseguem ficar expostos. Eles procuram sombra, abrem o bico, abaixam as asas, os animais procuram cavernas, os homens têm que fugir do seu trabalho e se esconderem nas casas. Possivelmente, Deus manda esse vento quentíssimo. E alguns estudiosos chegam a dizer que Jonas chega a desmaiar. Alguns chegam a pensar que ele era calvo, e o sol foi tão forte que ele não suportou, ele desfaleceu. E Deus estava ensinando uma lição. Jonas, se você é capaz de se desesperar por alguns momentos de sol quente sobre a sua cabeça, não iria eu me importar com milhares de pessoas que iriam perecer no fogo do inferno, na condenação eterna? Será que você se importa de sofrer um minuto e não se importa de uma multidão perecer eternamente? Queridos irmãos, se Jonas está desgostoso com a vida a ponto de querer morrer porque uma planta nasceu e no dia seguinte pereceu, será que ele não deveria se alegrar pela conversão das pessoas? Se Jonas foi capaz de se importar com a planta que secou, a qual ele não fez crescer, não deveria Deus ter prazer na salvação de milhares de pessoas? O que está acontecendo aqui é que as coisas aconteceram na contramão da expectativa de Jonas. Ele pregou que Nínive seria destruída, e Deus destrói não Nínive, Deus destrói a planta que estava sendo razão de conforto para ele. E Deus está trabalhando com Jonas. Jonas, se você é capaz de sentir compaixão por uma planta que você não fez crescer, que você não trabalhou para ela surgir, será que você não tem capacidade de ter compaixão por milhares de pessoas? Penúltima lição. Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Versículos 9 e 10, olha comigo. Então perguntou a Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Duas vezes o texto relata a ira de Jonas, duas vezes Jonas pede para si a morte. Da primeira vez, ele ficou irado porque Deus não destruiu os ninivitas. A segunda vez, ele ficou irado porque Deus destruiu a planta. Em outras palavras, Jonas teria se alegrado com a destruição das pessoas e com a preservação da planta. Em outras palavras ainda, Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Havia uma inversão de valores na vida de Jonas. Ele via as pessoas como coisas que podiam ser destruídas e via as coisas como pessoas que deviam ser preservadas. Jonas amava as coisas e odiava as pessoas. E Deus pergunta para ele: é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas, desprovido de entendimento e cheio de ira, responde: é razoável até a morte. Se você notar, ele está com raiva, ele está irado, ele está decepcionado com o próprio Deus. Ele não se conforma com o modo de Deus agir. Ele não pode entender como Deus não é parceiro dele nos seus preconceitos, no seu ódio e na sua inversão de valores. É impressionante isso, mas Jonas não está apenas em oposição a Deus, não. Ele está em estado de oposição com os próprios pagãos. Se você perceber, os marinheiros pagãos adoraram a Deus após a libertação da tempestade. Os ninivitas adoraram a Deus antes da libertação da condenação. Tanto
quantos marinheiros pagãos, quantos ninivitas pagãos estão olhando para Deus e se relacionando com Deus com temor, com respeito, com reverência. O único homem que diz conhecer a Deus está vivendo amargurado, irado, revoltado com Deus. Os gentios têm atitudes amorosas, como tiveram com ele, Jonas. Deus tem atitudes amorosas, poupando os marinheiros, poupando Jonas, poupando os ninivitas. Jonas manifesta a sua insubmissão, o seu mau humor, a sua ira, o seu rancor. A única vez que o livro fala de alguém irado, esse alguém é o homem de Deus, é o profeta. De certa forma, ele é um homem contraditório. Contraditório. A Bíblia diz que Jesus Cristo, fora dos portões da cidade, suspenso numa cruz, orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jonas sai da cidade, está suspenso, não numa cruz, mas num camarote, e ele está fazendo um pedido contrário: Deus, destrói essa cidade. Jonas é capaz de amar coisas, mas ele não é capaz de amar gente. Jonas coisifica as pessoas e pessoaliza as coisas. Aliás, parece-nos que a sociedade contemporânea está aderindo à filosofia de Jonas. Já perceberam isso? Jonas está bravo com Deus por um crime ecológico de Deus. Deus destruiu uma planta. Se você perceber hoje, parece que quando se comete um crime ecológico, esse negócio dá ibope, sai na imprensa. Mas a imprensa não fica abalada quando se fala em milhões de abortos, de inocentes assassinados no sacrário do ventre materno. A imprensa não fica chocada quando se fala de crimes e mais crimes cometidos todos os dias e todas as horas, em todas as esquinas. Mas se você resolver cometer um crime ecológico, arrancar uma árvore ou matar um beija-flor, isso dá uma confusão. Nós não somos a favor de crimes ecológicos. Somos a favor da preservação da flora e da fauna. Mas o livro de Jonas está dizendo que amar mais as coisas do que gente é uma inversão de valores. Finalmente, irmãos, finalmente, Jonas, o homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. Olha comigo o verso 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos queridos, este verso é o coração deste livro. Este verso é o ápice deste livro. Este verso é o desfecho bendito e precioso desse livro. Na verdade, quando chega a esse ponto, o livro termina. Esse livro não está inconcluso, como alguns pensam. Ele termina com uma pergunta, e você não sabe que resposta que Jonas deu. Nem você nem eu sabemos se Jonas fez cessar a sua ira, ou se ele continuou amargo o resto da vida. Mas Jonas não respondeu, porque essa resposta precisa ser dada por você e por mim. Jonas não está distante de nós 2.700 anos. Jonas está dentro de nós. Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate no nosso peito. O sangue de Jonas corre nas nossas veias. E é preciso perguntar: sentimos nós compaixão daqueles por quem ou a quem Deus ama? Temos nós disposição de levar a palavra de Deus para aqueles por quem Cristo morreu? O nosso coração se quebranta pelas mesmas coisas que tocam o coração de Deus? O livro de Jonas não responde a pergunta que Deus fez a ele, mas você e eu podemos responder por nós mesmos.
Concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Temos nós compaixão das pessoas que estão perdidas? Será que nós nos preocupamos com as milhares e milhares de pessoas que vivem nas grandes cidades, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho? Oramos nós para que o Evangelho alcance essas pessoas? Nós nos regozijamos quando os pecadores se convertem a Cristo? Nós não podemos responder por Jonas, mas nós podemos responder por nós. Queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: o livro de Jonas é um livro missiológico. Desse livro transborda o glorioso amor de Deus. Este livro é o João 3,16 do Antigo Testamento. Aqui certamente está o coração das missões. Este livro, alguém já disse, é o maior livro missionário do Antigo Testamento, quiçá, quem sabe, talvez até de toda a Bíblia. Ele foi escrito para revelar o amor de Deus para todos os povos. O livro de Jonas prefigura a pregação do Evangelho sobre toda a terra. A história desse homem, a história de Nínive, nos é narrada por causa daquilo que nos revela a respeito de Deus. Deus pretende que você e eu entendamos que Ele é o Deus de amor, que Ele não é um Deus tribal, que Ele não é apenas o Deus de Israel, que Ele ama todos os povos, e que Ele deu o seu Filho para comprar com o seu sangue os que procedem de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Esse livro foi escrito para que você e eu entendamos que Deus quer que tenhamos o mesmo amor que pulsa no coração de Deus, que tenhamos a mesma alegria com a salvação dos povos que Deus tem, que tenhamos pressa de levar esta mensagem da graça àqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho da graça. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que possamos responder positivamente a esse desafio de Deus. Vamos orar ao Senhor. Convido você para vir aqui à frente para orarmos juntos. Este é um livro que fala de missões, e missões é algo que nós podemos fazer dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, enfim. Eu gostaria que você viesse para orarmos sobre isso. Deus bendito, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos estudado o livro de Jonas e de contemplarmos o teu amor por todos os povos, a ponto de amares os piores pecadores, como nós, a ponto de mandares o teu único filho para morrer na cruz em nosso favor. É maravilhoso contemplar o teu plano que alcança as nações, que não esquece, que não omite, que não faz acepção de pessoas, mas estendes este amor e esta graça àqueles que não te buscavam. Senhor, que maravilha é sabermos que fomos amados por Ti, e que Tu providenciaste os meios para que nós fôssemos alcançados por este Evangelho bendito. Te agradecemos porque um dia ouvimos a Tua palavra, porque um dia recebemos o Evangelho, porque um dia o Espírito Santo agiu em nós e mudou a nossa sorte, e tirou de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne, nos arrancou da morte para a vida, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para o teu glorioso domínio. Louvado seja o teu nome, porque as nossas algemas foram quebradas, porque tu nos tiraste, Deus, do cativeiro do pecado, para sermos livres, para sermos santos, para vivermos uma vida irrepreensível na tua presença, uma vida digna do Evangelho. Ah, Senhor, nós oramos agora para que tu nos deis a tua compaixão, que jamais venhamos a incorrer no mesmo pecado de Jonas, de fugir da tua presença,
de ter que sofrer dolorosas consequências em virtude da sua desobediência. E mesmo, Senhor, de te obedecer e fazer a tua vontade, mas sem alegria e sem amor. Livra-nos de um coração irado, de um coração preconceituoso. Dá-nos amor por aqueles a quem tu amas. Dá-nos pressa e alegria de fazer a tua vontade, mesmo que esta vontade seja contrária à nossa. Muda a nossa, para que nós aceitemos a tua vontade, Senhor. Porque só na tua vontade há vida plena. Deus bendito, agora oramos por esta igreja, que tu santifiques a tua igreja, que tu nos dês coração de servo, coração humilde, coração manso, coração quebrantado. Livra-nos, Deus, de sermos petulantes, orgulhosos, presunçosos. Livra-nos, Deus, de nos insurgirmos contra ti, de queremos ser mais sábios do que o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos humilhe debaixo da tua poderosa mão, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas que aqueles que se exaltam serão humilhados. Deus amado, aplica a tua palavra no nosso coração nesta noite, visita o nosso coração nesta noite. Tu bem conheces a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que entrou nesta casa hoje, Senhor. Tu sondas mentes e corações. Então, Deus, restaura a nossa sorte, traz alento de vida. Se alguém que entrou aqui triste, abatido, angustiado, que haja alívio, que haja cura, que haja, ó Deus, livramento. Assim como Ana um dia entrou na tua casa chorando, abatida, derramando a sua alma, com tristeza no coração, e tu ouviste a sua voz, e tu deste a ela uma palavra de vitória, e houve um brilho no seu rosto. Permita que nesta noite o teu povo volte para casa com alegria no coração. Se alguém aqui, Senhor, oprimido, abatido por causa do pecado, reincidindo nas mesmas quedas, Deus bendito, quebra esses grilhões, despedaça esse jugo, produz nesse coração arrependimento verdadeiro, e permita que nesta noite seja uma noite de libertação, de alforria, de volta de todo o coração para o Senhor, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja novidade de vida. Se alguém aqui, Senhor, enfermo das emoções, enfermo da mente, enfermo do corpo, enfermo da alma, que nesta noite, Senhor, algo novo da tua parte aconteça. Nós cremos que tu és o Deus que intervém, nós cremos que onde tu estás, coisas maravilhosas podem acontecer. Deus, o livro de Jonas nos mostra o maior de todos os milagres, o milagre da conversão, de uma cidade inteira, sanguinária, perversa, truculenta, que se humilha ao pó. Deus faz o mesmo no nosso meio. Que haja salvação nesta casa, que quando as pessoas entrarem neste templo, elas possam perceber que tu estás neste lugar, e que tu és poderoso para salvar. Deus Santo, manifesta-te a nós, e fortalece a nossa fé, enche o nosso coração de gozo, de alegria, de contentamento na tua presença, que tenhamos deleite, ó Deus, em ti, e prazer e alegria também em fazer a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos concluindo o estudo deste livro. Dá-nos prazer no estudo da tua palavra, motiva o nosso coração, dando-nos fome da tua palavra. Deus, desperta outros irmãos desta igreja para buscarem a tua face e para estarem aqui na tua casa, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É a nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.